Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Eu ignorei tanto meu marido que ele foi embora sem me contar. Eu, Carla, 30, estou grávida de 6 meses do meu primeiro filho com meu marido, Harry, 31. Durante esta gravidez, tenho me sentido muito cansada todos os dias e costumava chegar em casa do trabalho e ir para a cama 1 hora depois, então eu acordava à meia-noite e esquentava o jantar que o Harry tinha preparado para nós. Para contexto, tenho participado de um grande projeto de trabalho que vem acontecendo há meses, e tenho trabalhado muito além do normal. Além disso, meu marido não está trabalhando no momento e não está procurando um emprego a menos que eu lembre. Tenho trabalhado horas extras para ganhar o máximo de dinheiro possível antes da licença maternidade. Nosso aniversário foi no dia 6 de agosto e eu pedi a ele se poderíamos ter um jantar romântico em casa e depois nos aconchegar para assistir TV debaixo de um cobertor quentinho. Pensei que era uma ideia maravilhosa, já que estava cansada demais para sair e porque sabia que o Harry estava fazendo a maioria, se não todos, os afazeres domésticos. No entanto, ele pareceu um pouco irritado quando concordou, mas não pensei muito nisso. Na manhã seguinte, o Harry parecia bem distante comigo e mal olhava nos meus olhos. Assim que cheguei em casa do trabalho, ele não estava lá, mas isso era normal, já que ele poderia estar com amigos ou em uma entrevista, e então fui dormir. Acordei às 11 da noite e vi que ainda estava sozinha em casa, então chequei meu celular. Tinha cerca de 8 chamadas perdidas do Harry e uma mensagem longa. Estou resumindo, mas a mensagem dizia: eu entendo o quanto você está cansada por causa dessa gravidez e por ter que trabalhar horas extras na maioria dos dias, mas estou cansado de ser ignorado todos os dias e de ter uma conversa de 5 minutos com você de vez em quando. Você espera que eu faça todo o trabalho doméstico e planeje o nosso chato aniversário sozinho. Estou realmente irritado, então vou passar a noite na casa de um amigo, me mande mensagem quando você ler isso. Claro, liguei para ele e mandei mensagem pedindo desculpas e querendo conversar, mas nunca recebi uma resposta. De manhã, liguei para meu chefe para tirar um dia de folga e passei a maior parte do dia esperando pelo Harry e planejando meu pedido de desculpas. No entanto, quando ele chegou em casa, ele me entregou silenciosamente uma rosa e um cartão dizendo que me ama, mas precisa de alguns dias longe de mim para pensar no que vai fazer. Então, esses dias se tornaram uma semana. Essa parte aconteceu no dia 13, 8 dias depois. Eu mandava mensagem para ele todos os dias e ele constantemente dizia que precisava de mais um dia, ou apenas mais uma noite na casa dos amigos para resolver tudo isso, mas no dia 13, decidi ir até a casa do amigo onde ele estava para confrontá-lo. Então, dirigi até lá, quase 30 minutos de distância, e bati na porta tão forte que pude ouvir o eco de dentro. Nesse ponto, percebi que deveria ter investido mais no nosso relacionamento, mas ele também deveria ter conversado comigo sobre isso em vez de fugir. O amigo do Harry veio à porta e estava confuso, mas feliz em me ver. Ele parecia um pouco nervoso enquanto falava comigo e tinha que quebrar o silêncio de vez em quando com comentários sobre minha gravidez e como ele mal podia esperar para conhecer o bebê. Finalmente, paramos de conversar e eu basicamente exigi ver o Harry, dizendo que queria pedir desculpas, mas também explicar o quão infantil ele estava sendo ao se esconder de mim. A coisa que achei absolutamente hilária, mas na verdade, nem um pouco, foi que o amigo dele disse que o Harry não estava lá e tinha ido para a Irlanda no dia 9. Irlanda. Dizer que eu estava completamente furiosa e extremamente confusa seria um eufemismo. O amigo dele me convidou para entrar e me fez sentar para conversar. Acontece que o Harry havia contado ao amigo dele sobre nossos problemas e havia pensado em ir de férias como casal para resolver tudo e aprender a se amar novamente, nas palavras do Harry. Então, é claro, o amigo dele achou que era uma ideia adorável e o ajudou a reservar o voo na noite do dia 5, a primeira vez que ele ficou na casa do amigo. Como foi uma reserva de última hora, o amigo do Harry ficou acordado com ele por um bom tempo até encontrarem um voo que aceitasse mais passageiros devido a passagens canceladas. O amigo dele então explicou como ficou confuso quando eu cheguei à porta, mas não quis dizer nada sobre as férias caso elas tivessem terminado mais cedo devido à nossa discussão. A passagem de volta do Harry está marcada para o dia 20 de agosto. Estou tão zangada e bastante desolada para ser completamente honesta. Mandei mensagem para ele assim que o amigo terminou de falar e o Harry só respondeu 1 hora atrás com nada mais do que tive que resolver as coisas. Desculpe. Agora estou sozinha em casa novamente, tentando descobrir o que eu vou fazer quando ele voltar para casa. De qualquer forma, obrigada por ler sobre como minha vida está indo.
Nota lateral: sou do Reino Unido, então a Irlanda não é tão distante quanto as pessoas pensam, já que não sou americana. Mas ainda é tão longe. Outra nota lateral: uma pergunta que continua se repetindo é: de onde ele conseguiu o dinheiro sem você perceber? Então vou deixar minha explicação dos comentários aqui. Ele tem uma conta bancária com o dinheiro dele desde quando trabalhava como adolescente e um pouco na casa dos 20 anos, antes de nos conhecermos, e alguns anos atrás, concordamos em não mexer nesse dinheiro e adicioná-lo de vez em quando. Era uma conta de poupança de backup, então estou supondo que ele tirou o dinheiro de lá, já que não foi da conta conjunta. Edição: tive tempo para pensar um pouco. Aqui está outra observação, 6 horas depois. Eu sabia que este post chamaria a atenção, mas presumi que seria apenas um pouco. Estava chateada quando postei isso e não pensei em como lidaria com todos os julgamentos e teorias da conspiração depois que me acalmasse. Agradeço pelas verdades duras, empatia ou conselhos dados a mim, mas não vou me divorciar dele, trocar as fechaduras, chamar um advogado ou algo assim. Pequena atualização. Agora é dia 17, eu pensei um pouco mais. Não vou decidir nada até a nossa conversa, mas definitivamente não vou continuar em casa com ele depois disso, não posso confiar nele para não fugir novamente. Vou falar mais sobre isso na minha atualização real, mas ganhei um pouco de autoestima e percebi que ele está sendo um idiota. Falei com a minha mãe e ela está feliz por eu ir morar com ela no dia 21, e estou livre para ficar o tempo que for necessário. Portanto, vou postar uma atualização apenas para esclarecer as coisas quando puder, espero que no dia em que o Harry voltar para casa. 20 ou 21, e depois vou excluir tudo isso um dia ou dois depois, senão vou esquecer. Atualização. Gostaria de começar dizendo que muitas perguntas foram respondidas desde que o Harry voltou para casa ontem à noite. A principal delas é que ele usou a segunda passagem, mas para a irmã dele. Nos últimos dias, o amigo do Harry tem morado comigo e me ajudado com isso. Uma das formas foi agendar sessões de aconselhamento para casais individuais para o Harry e eu. Também tenho ligado para minha mãe todos os dias desde o dia 13, e com a sessão de aconselhamento, o amigo do Harry e minha mãe me dando o mesmo conselho, agendei uma licença maternidade antecipada com um pequeno bônus em cada contra-cheque devido a todas as minhas horas extras e ajuda não remunerada. Oficialmente, saio do trabalho em 4 dias. Voltando a ontem, o amigo do Harry foi buscar ele e me enviou fotos de com quem ele estava para me tranquilizar de que era sua irmã, Tiff, nome fictício. Quando chegaram, preparei o jantar e limpei a parte de baixo da nossa casa para que pudéssemos ter uma conversa civilizada sem fome ou distrações nos interrompendo. O Harry parecia extremamente cansado e parecia à beira de chorar no momento em que abri a porta para todos eles. Fui incrivelmente paciente pelo simples motivo de conseguir passar por essa conversa inteira, e assim, quando o Harry não quis falar, deixei que a Tiff explicasse por que ela tinha ido com ele. A Tiff é uma senhora adorável que me ajudou nos poucos meses antes da minha gravidez. No entanto, o Harry não manteve contato próximo com ela e eu perdi o contato quando o projeto de trabalho começou. Por causa disso, ela não tinha ideia do que estava acontecendo até o Harry ligar para ela e dizer que tinha um bilhete sobrando para a Irlanda. No início, ela relutou, já que sabia que eu estava grávida, e então tentou perguntar por que ele iria embora e se eu estava com alguém que poderia cuidar de mim. Eventualmente, o Harry explodiu e contou a ela o verdadeiro motivo pelo qual estava indo embora, e assim ela foi com ele para garantir que ele soubesse que estava errado, mas também para ajudá-lo a passar por todas as emoções que ele estava sentindo. Ela foi a razão pela qual o Harry voltou para mim. Se ela não tivesse ido com ele, Harry admitiu que poderia ter se mudado para o centro de Londres ou para uma pequena vila no campo para se esconder disso. Foi preciso tudo em mim para não chorar quando ela admitiu isso, e eu pude ver claramente a vergonha no rosto do Harry. Não vou recitar tudo palavra por palavra, então vou esclarecer algumas coisas rapidamente. 1. Harry realmente usou a conta de poupança de backup como eu pensava para pagar pelas passagens. 2. O motivo pelo qual o amigo do Harry não viu para quem era a outra passagem foi porque, depois de encontrarem as passagens, o amigo do Harry foi dormir. 3. A Tiff estava ao lado do Harry durante toda a viagem à Irlanda e confirmou sem dúvida que não era para arranjar um caso. Eles passaram a maioria dos dias no quarto de hotel mais barato em silêncio antes de o Harry começar a falar sobre tudo. 4. Quando nos conhecemos e casamos, o Harry era um homem amoroso, trabalhador e empregado, cujo único sonho era ter uma família maravilhosa e depois se aposentar em uma daquelas vilas de pedra fofas no sul da Inglaterra. Depois de 1 hora, o Harry finalmente falou. Tiff e o amigo do Harry foram para a sala de estar,
mas eu nunca percebi o quão estranho seria estar com o Harry novamente. Ele confessou que parou de me amar um mês após minha gravidez. Não tinha nada a ver com o fato de eu estar doente o tempo todo, suja como uma toupeira, ou de não parar de falar sobre o bebê. Ele simplesmente não tinha um motivo. Como ele não conseguia pensar em por que parou de me amar, ele assumiu que o amor voltaria em pouco tempo, que talvez fosse alguma ilusão causada pelo estresse de um bebê a caminho. Com o tempo, esse amor não voltou, e ele começou a se sentir incrivelmente culpado e sozinho em tudo isso, o que foi quando ele foi demitido do emprego. Ele me disse que foi porque seu desempenho no trabalho foi diminuído pela nova administração, mas na verdade foi porque ele estava muito preso em seus sentimentos para pensar em qualquer coisa além de quanto ele ainda não me amava. Depois, ele nunca tentou arranjar um emprego, porque ficar em casa sem mim, já que eu tinha que trabalhar mais, era muito melhor do que ficar no trabalho e possivelmente ser demitido novamente. Ele passou a gostar de ter tempo sozinho até o momento em que sentiu solidão. Foi quando ele se recusou a trabalhar apenas para não ter que me ver. Ele queria sentar e esperar para ver quanto tempo levaria para eu ir até ele. A viagem foi para testar as águas. Era para ver se a vida seria melhor sem mim. Ele ainda não decidiu. Em toda a explicação dele, ele enfatizava como não me amava e falava como se eu fosse uma criança que precisava ouvir algo 1000 vezes para entender. Ele nunca pediu desculpas. De certa forma, fiquei chocada, devastada. Se há uma palavra para descrever essa terrível emoção, então a senti. Chorei, gritei, chorei novamente, e ficamos em silêncio até eu conseguir falar. Então eu disse a ele como nunca mais poderia confiar nele. Como eu poderia confiar nele para não sair de casa e me deixar com o bebê? Como poderia confiar nele para me contar essas coisas ou explicar suas emoções ou ver a história de ambos os lados? Como poderia me esforçar novamente ao extremo por um marido que não me amava? E assim, tomei a decisão por ele. Iremos ao aconselhamento para casais, não para ser um casal melhor, mas apenas para nos entendermos e aprender a nos comunicar adequadamente, tanto juntos quanto com outras pessoas. Aconteça o que acontecer, nossas vidas sempre envolverão um ao outro por causa do casamento e do bebê, e por isso precisamos ser capazes de conversar. Mudei-me para a casa da minha mãe e estou livre para ficar o tempo que for necessário. Minha mãe está me ajudando a transformar o quarto de hóspedes em um quarto de bebê e está sendo a mãe mais incrível, apoiadora e incrível que alguém poderia ser. Eu e a Tiv vamos manter um contato mais próximo, e o ex-amigo do Harry disse que pode ser o motorista das consultas e vai ser o meu segundo contato de emergência. Quanto ao momento em que eu estiver em trabalho de parto, minha mãe estará comigo, e a Tiv e o ex-amigo do Harry estarão esperando para conhecer o bebê e impedir o Harry de sequer entrar na sala de parto. Finalmente, deixei claro para o Harry que nos separaremos por enquanto, mas vamos nos divorciar a permanecer separados depois que o bebê nascer. Vou garantir que ele não seja mencionado nos meus contatos de emergência. Não se pode confiar nele para aparecer ou para estar onde diz que está. Não vou atualizar isso mais, pois tenho coisas a fazer e um bebê para preparar. Obrigada por ficar por aqui e ler tudo isso. Eu terminei com minha namorada depois que ela zombou de mim por causa do fracasso do meu projeto de formatura. Eu, 24, estudei engenharia mecânica e meu projeto de formatura era sobre motores. Minha namorada, 26, disse que queria vir me assistir apresentar meu projeto de formatura e me apoiar. Apresentei meu projeto de formatura com 3 dos meus colegas de classe. Cada um de nós lidava com seu próprio capítulo da apresentação. Fui eu quem leu a introdução e comecei com o capítulo 1. Havia 4 professores sentados em suas mesas avaliando nosso projeto, nosso desempenho e o motor que construímos. E minha namorada estava sentada no canto ouvindo nossa apresentação. No início da minha apresentação do capítulo 1, entrei um pouco em pânico e cometi pequenos erros que nem eram perceptíveis, mas minha namorada no canto estava sorrindo e rindo sempre que eu errava. Ela disse que vinha para apoiar, mas estava rindo. Enfim, continuei apresentando meu capítulo e respondi às perguntas dos professores, e fui bem. Isso foi o que os professores disseram. Depois que terminei, meus outros 2 colegas de classe apresentaram seus capítulos, mas não se saíram bem e erraram a maioria das perguntas dos professores. Os professores ficaram desapontados com o desempenho dos meus amigos e decidiram que devíamos refazer o projeto no próximo mês. Um dos professores disse, e quanto ao eu? Ele se saiu muito bem. É um pouco injusto fazê-lo refazer o projeto por causa dos erros de seus outros 2 colegas. Outro professor disse, sim, você está certo, mas ele também deve refazer com seus colegas.
Depois de uma longa discussão entre eles, eles decidiram que eu deveria refazer com meus colegas. Quando terminamos, minha namorada se aproximou de mim, rindo. Ela disse que estava tudo bem, que você vai acertar da próxima vez, e tentou me abraçar. Mas eu simplesmente fui embora e ela disse, espere, você está chateado? Levei minha namorada de volta para a casa dela e terminei com ela lá. Ela disse, você não pode estar falando sério. Você está terminando comigo por causa disso. Eu disse, você deveria ter me apoiado em vez de rir na minha cara, rindo do meu fracasso. Ela disse, eu não estava rindo dos seus colegas, não de você. Ela estava rindo de mim quando eu estava lendo meu capítulo, como se eu fosse cego. Não entendo por que ela estava sorrindo e rindo, como se não tivesse nada acontecendo na minha vida. Tenho um emprego bastante decente e nem preciso do meu diploma universitário. Consegui meu emprego e ele paga bem. Enfim, desde que terminei com ela, ela tem me enviado mensagens sem parar, me ligando sem parar, me dizendo quanto sente muito e que não queria me magoar e pedindo que a perdoe. Não tenho respondido às mensagens nem atendido às ligações, simplesmente não sei o que fazer. Algum conselho? Sim, esse é um comportamento completamente inapropriado para alguém que participa de uma avaliação acadêmica. Ela deveria ter sido expulsa imediatamente. Você não pode ter sido a única pessoa que percebeu. Isso é uma merda da parte dela. Acredito que romper com ela é totalmente justificado nesta situação. Esse não é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter por perto. Se ela não consegue manter a compostura durante algo tão pequeno, imagine como ela será péssima em assuntos mais sérios da vida. Eu sou a babaca por não cozinhar comida vegana ou pedir qualquer coisa vegana em um jantar de recepção? Tudo bem, então, eu sou uma mulher de 23 anos. Recentemente, comecei a morar sozinha e decidi fazer um jantar-reunião de recepção. A lista de convidados era pequena, 5 familiares e 3 amigos. Meu apartamento é bem pequeno, então isso foi suficiente para ficar apertado, haha. Eu liguei para todos antes para garantir que o que eu estava cozinhando estivesse de acordo com restrições dietéticas e alergias, etc. Algumas pessoas perguntaram se podiam trazer outras comidas, vinho, bebidas, etc., e eu disse que sim. Então aconteceu ontem à noite e eu basicamente cozinhei uma refeição estilo ação de graças em menor escala. Um peru pequeno, frango, batatas, macarrão com queijo e salada. Também estava esperando que outras pessoas trouxessem coisas e quase todos o fizeram, então virou meio que uma situação de festa compartilhada. Meu irmão acabou chegando um pouco atrasado, o que não é tão incomum, mas ele trouxe uma mulher que ele apresentou como sua namorada. Eu não tinha realmente um problema com isso. Eu estava pensando que teria sido legal ele me dizer que ela vinha, mas pelo jeito que ele explicou, foi uma decisão de última hora. Estávamos todos em volta da minha mesa pequena fazendo uma oração, e quando terminamos, era hora de comer. A namorada do meu irmão perguntou o que havia de vegano na mesa e disse que tinha visto algumas coisas. Eu disse que pessoalmente não tinha cozinhado nada vegano, mas uma das minhas amigas que é vegetariana tinha feito algo. Era uma espécie de pimentões recheados. Eu não esperava ter um vegano, então não estava preparada, mas a namorada dele parecia muito chateada. Meu irmão me puxou de lado cerca de 1 hora depois e disse que eu não era uma boa anfitriã por ter apenas um prato para ela comer. Para ser justa, ela parecia meio excluída só comendo os pimentões recheados, e eu me senti mal. Mas quando meu irmão sugeriu que eu pedisse comida para ela para compensar, eu disse que não. Comida vegana é bem cara onde moro, e eu já tinha ultrapassado meu orçamento do mês com o jantar. Eu disse que ele era bem-vindo a pedir, mas eu pessoalmente não podia gastar mais 25 a 30 dólares em uma refeição só para ela. Não houve cena grande nem nada, ele ficou até o final da noite e ela também ficou. Eu disse a ela que era bem-vinda a pegar coisas na geladeira porque eu tinha certeza de que tinha comida adequada a ela, mas ela não aceitou a oferta. No entanto, esta manhã, ele ligou e disse que eu pelo menos deveria ter pedido para ela, considerando que só tinha um prato que ela poderia comer, e que foi insultante para ela ter sido informada de que ela poderia vasculhar a geladeira como um rato ou algo assim. Agora estou em conflito. Ontem à noite, não me senti tão mal por não ter pedido comida, mas hoje me sinto mal com base no que ele disse e em como ela se sentiu. Não estou muito familiarizada com o Reddit, então sinta-se à vontade para me dizer se não fui clara ou se formatei isso errado. Obrigada antecipadamente. Edição: li a maioria dos comentários até agora e gostaria de esclarecer que a namorada do meu irmão não disse nada maldoso ou exigente para mim,
e tenho quase certeza de que ela nunca pretendia que eu ouvisse o termo rato. Ela parecia ser uma garota doce, mas acho que ela se sentiu deslocada. Agradeço às pessoas que deram comentários justos, mas alguns de vocês estão sendo duros com ela, peço gentilmente que não façam isso ao dar sua opinião. Obrigada. Atualização. Hoje de manhã, acordei com uma mensagem da namorada do meu irmão. Como muitos de vocês sugeriram, ela não sabia que não foi formalmente convidada. Meu irmão esqueceu de perguntar e simplesmente assumiu que ela seria bem-vinda, o que, é claro, ela era. Minha amiga que é vegetariana mudou para vegetariana há alguns meses, e meu irmão sabia que ela estava vindo e presumiu que haveria mais opções por causa dela. Ele não sabia que ela não era mais vegana. Ela pediu desculpas por parecer triste se tivesse estragado o jantar, o que eu garanti a ela que não tinha feito. Ela basicamente explicou que estava esperando mais com base no que meu irmão tinha dito e estava um pouco decepcionada. Não há ressentimento sobre isso, como eu disse antes, ela era muito doce, estava apenas em uma situação desconfortável em um lugar desconhecido com pessoas que ela estava conhecendo pela primeira vez. Por fim, para responder a algumas perguntas. O lugar vegano mais próximo de nós fica a cerca de 30 minutos de distância, o que significaria que eu provavelmente teria que pedir a entrega. Isso, somado ao custo da comida, é o que tornaria caro. A salada não era vegana, pois tinha torradinhas, então sim, ela só estava comendo os pimentões recheados. Meu irmão não trouxe um prato, mas trouxe bebidas. Meu irmão tem 19 anos, e a namorada dele estuda com ele, então imagino que ela tem a mesma idade. Meu pai já conversou com meu irmão sobre como ele estava errado, e desde então recebi um pedido de desculpas dele também. Obrigada por todas as palavras gentis e conselhos. Eu estava planejando agir com base em alguns deles, mas meu irmão e sua namorada me anteciparam com suas explicações e desculpas. No geral, a situação foi resolvida bem, sem grandes explosões ou algo do tipo. Sinto muito por desapontar aqueles que esperavam uma briga. Eu não sinto mais atração pela minha esposa. Eu amo minha esposa, mas não sei se consigo continuar com isso ou se realmente quero. Estamos casados há 4 anos e juntos há 7. Eu sou uma pessoa geralmente leal que não gosta de perturbar o status quo, a menos que seja algo grande, e acho que isso me colocou nessa posição. Novamente, eu amo minha esposa, mas não sei se esse é o relacionamento certo para o resto da minha vida. Fui pressionado a pedir em casamento e, em minha mente, tinha planejado um noivado longo. Depois, fui pressionado a fazer um mais curto do que eu tinha em mente. Eu sei que é minha culpa e não dela. Eu deveria ter falado mais. Eu estava extremamente em forma quando nos conhecemos. Ela estava um pouco acima do peso, mas não muito, quando nos conhecemos. Ela não me deixou continuar com minha dieta regular enquanto estávamos namorando e eu ganhei bastante peso. Ela também ganhou um pouco de peso. Antes do nosso casamento, consegui perder muito peso. Ela não conseguiu. E não foi um grande problema porque eu a amo e ainda me sentia muito atraído por ela. Ela é linda. Ambos temos depressão e ansiedade. Eu consegui lidar com a minha, mas parece que a dela piorou muito depois que nos casamos. Mas mesmo antes disso, muitas vezes eu tinha que ir a lugares, especialmente eventos familiares, sozinho. Sempre tive que inventar mentiras sobre por que ela não estava lá. E então as pessoas pensam que ela não gosta delas. E isso sempre teve um impacto. Eu a amei mesmo assim. Ela também sempre foi extremamente grudenta. Ela diz que sente saudades de mim quando estou fora de casa por apenas alguns minutos. Ela sempre me pede para voltar para casa, seja do trabalho ou da faculdade. Ela sempre tenta me fazer evitar obrigações. E o pior de tudo, ela é extremamente ciumenta. Ela sonha regularmente que estou traindo. Basicamente, ela me interroga quando volto de algum lugar. Ela já me faz sentir culpado por fazer qualquer coisa sem ela. E quando volto para casa, é como se eu fosse uma pessoa terrível se não estiver olhando para o meu telefone e enviando mensagens constantemente para ela, e ela sempre acha que estou traindo. Como se isso estivesse constantemente em sua mente. Agora, sobre o ponto real deste post. Mudamos para o outro lado do país há 2 anos para que eu pudesse frequentar uma escola de pós-graduação. Eu realmente não fui afetado por sentir falta da família porque sou uma pessoa geralmente independente e autossuficiente. Ela não é. Ela está com saudades de casa o tempo todo. E acho que isso é um grande contribuinte para o ganho de peso dela nos últimos 2 anos.
Isso só continua aumentando. Eu tento dar conselhos e ajudá-la, lembrá-la de fazer boas escolhas, e ela quer ser mais saudável, meio que. Mas ela nunca perde peso e os hábitos nunca persistem. Chegou ao ponto de realmente afetar nossas vidas. Ela não consegue andar a um ritmo decente ou subir ladeiras. Vivemos em uma cidade universitária montanhosa com muitas coisas para fazer a uma curta distância a pé. Precisamos dirigir porque ela não consegue lidar com a caminhada. Nós moramos no terceiro andar do nosso prédio com a lavanderia no porão. Também temos um cachorro. Adivinhe quem sempre faz a lavanderia e leva o cachorro para passear mais de 95% do tempo. De qualquer forma, não sinto mais atração por ela. Não gosto de vê-la nua. A maioria das posições sexuais não é confortável ou boa, então só fica na posição de 4. E nunca é espontâneo. Um de nós apenas pergunta ao outro aleatoriamente se queremos fazer sexo e então fazemos a posição de 4 e acabou. Mas está ficando tão ruim que eu nem estou mais curtindo. Às vezes eu não termino. Quando eu termino, às vezes fecho os olhos e imagino como ela era antes, ou pior, imagino que estou fazendo sexo com outra pessoa. Acho que ela percebe. Ela me perguntou várias vezes se ainda me sinto atraído por ela e eu simplesmente não consigo me deixar dizer a verdade. Isso seria completamente devastador para ela. Além de tudo isso, estou sentindo algo por uma amiga minha. Estávamos juntos, os 3 de nós mais alguns outros, em um alpendre ontem à tarde. Foi a primeira vez que vi minha amiga desde antes de irmos para lugares diferentes para nossos empregos de verão. Foi difícil para mim dirigir embora depois. Minha esposa e meu cachorro e eu fomos a um parque bonito juntos, que adoramos fazer, e eu comecei a chorar. Eu estava chorando porque me sentia sozinho. Não me senti da mesma forma que costumava me sentir perto da minha esposa e queria estar de volta com minha amiga em vez disso. Minha esposa ficou muito preocupada e eu disse que era por causa do clima sombrio e que eu tinha esquecido de tomar meu remédio, ambos eram verdadeiros. Há mais coisas, mas vou parar por aqui. Me sinto preso e muito sozinho. Amo minha esposa e não quero machucá-la. Mas também acho que não quero mais estar com ela. Não estou traindo, não vou trair e nunca traí. Mas a separação parece impossível. A família dela está a umas 25 horas de carro de distância. Temos esse cachorro que é como um filho. E falando nisso, o sonho dela desde sempre é ter filhos. Não sei se algum dia realmente quis filhos e não sei se algum dia vou querer. E estamos casados. Isso significa divórcio. De tudo isso, houve discussões e brigas sobre tudo mencionado aqui, exceto o fato de eu não ter admitido que não me sinto mais atraído por ela ou que estou me apaixonando por minha amiga. Só tenho mais um ano de escola e depois me mudarei para um estado diferente, também longe de onde viemos, para iniciar minha carreira, que envolve licenciamento estadual, então não é facilmente portátil entre estados. Isso significaria minha esposa se comprometendo a viver longe de casa por um período substancial de tempo, se não para sempre. O que devo fazer? Devo apenas contar a ela o que está acontecendo e lidar com as consequências? Devo esperar e ver se esses sentimentos são temporários? Devo fazer algo diferente? E se sim, o quê? Sinto-me uma pessoa terrível por escrever isso e por sentir algumas das coisas que estou sentindo, então seja gentil comigo. Porque você pode não ter uma imagem completa, devo mencionar que minha esposa é muito doce. Ela realmente me ama muito. Ela é muito atenciosa, considerada, generosa e leal. Depois de ler o seu post e algumas respostas, honestamente parece que você quer um divórcio, mas tem medo das consequências. Isso não é uma maneira de viver. Talvez apenas dê o primeiro passo, fale com um advogado e discuta suas opções. A questão das crianças por si só é motivo suficientemente grande. Vocês ambos merecem pessoas que desejem o mesmo tipo de vida. Meu marido, 30, e eu, 28, abrimos nosso relacionamento e agora está tudo terrível. Meu marido e eu estamos casados há 6 anos, juntos há 8. Vou chamá-lo de Eric, sempre foi uma pessoa muito intensa, mas é um homem bom. Quando começamos a namorar, percebi que ele tinha um desejo sexual muito mais alto do que o meu, mas geralmente fazia sexo com ele quando não estava com vontade porque eu amo. Ele nunca expressou problemas até um tempo atrás. Também devo mencionar que, logo antes de nos casarmos, falamos sobre ter filhos. Sou indiferente a filhos, enquanto ele não os quer, então concordamos em não tê-los. No último ano, meu desejo sexual tem sido praticamente inexistente.
Fui examinada por médicos e eles dizem que não há nada de errado fisicamente, mas que eu deveria conversar com um terapeuta, o que ainda não fiz. Nem mesmo consegui fazer sexo com ele só por fazer, como estava fazendo antes. Cerca de 4 meses atrás, ele me sentou e conversamos sobre tudo isso, e ele disse que precisa de sexo, ao que respondi que entendia, mas não posso fornecer isso a ele agora. Discutimos um pouco e ele acabou dormindo no sofá. De manhã, ele sugeriu que abríssemos o relacionamento. Fiquei arrasada. Ele explicou que ou tentamos isso ou terminamos o relacionamento. Então, concordei. Estabelecemos limites, nunca trazer a pessoa para nossa casa, não falar sobre isso, sempre usar proteção e fazer exames regularmente. Ele concordou com tudo isso. Na verdade, fiquei surpresa com o quanto eu estava bem com isso à medida que os meses passavam. Mesmo quando ele me mandava mensagem dizendo que ia chegar tarde ou quando me beijava e me dizia que tinha planos para aquela noite. Parecia quase como se um fardo tivesse sido tirado de mim. Bem, ontem meu marido me sentou novamente e disse que tinha algo muito difícil para me dizer. Nos últimos meses, ele esteve saindo com uma garota e ela está grávida. Acho que me dissociava um pouco porque eu ouvia falando, mas não conseguia entender as palavras que ele estava dizendo. Quando voltei à realidade, perguntei se o filho era dele e se ela ia ficar com a criança. Sim e sim. E ele planeja fazer parte ativamente da vida dessa criança. Perguntei quem ela era e ele me disse: é alguém que eu conheço, não bem, mas eu a conheço. Estou completamente arrasada. Ainda não contei para a família nem para os amigos, pedi a ele que não o fizesse. Perguntei se ele quer o divórcio, ele não disse não. Basicamente, ele está deixando a decisão para mim. Portanto, acho que minha pergunta é: devo cortar minhas perdas e seguir em frente ou dar outra chance a este casamento? Atualização. Vamos nos divorciar. Ele voltou para casa ontem à tarde e tivemos uma conversa longa e muito emocional. Fiz perguntas a ele que nunca fiz quando ele me disse que ela estava grávida. Ele admitiu que não usou proteção. Ele diz que nunca dormiu com ela antes de abrirmos o relacionamento, mas a beijou. Ele disse que ela é a única com quem ele dormiu. Ele disse que a noite anterior a me dar o ultimato de abrir ou divorciar, quando discutimos sobre sexo, foi um último esforço desesperado para me fazer trabalhar nas coisas. Ele admitiu que deveria ter pedido o divórcio em vez de pedir para abrir o relacionamento. Ele também disse que compartilhamos alguma culpa pelo fim deste casamento, o que concordo. Perguntei se ele se lembra se eu sempre fui assim, ele disse que nos primeiros 3 anos de nosso relacionamento eu estava entusiasmada com o sexo, mesmo que meu desejo sexual fosse baixo. Ele admitiu que não está mais apaixonado por mim há um tempo e que está apaixonado por essa outra mulher. Perguntei por que ele de repente quer filhos, ele disse que aos poucos mudou de ideia sobre filhos ao longo dos anos, mas nunca disse nada porque nosso relacionamento estava tão desgastado que não teria importado. Ele acha que não fui à terapia por causa dos meus pais, eles são muito conservadores e religiosos e acreditam que, se você orar o suficiente, Deus lhe dará a resposta, e ele acha que subconscientemente tem uma aversão à terapia por causa deles. Perguntei se ele não estava mais apaixonado por mim há um tempo, porque não se divorciou quando percebeu isso. Ele me disse que me ama e que já esteve apaixonado por mim, e queria fazer o casamento funcionar. Quando ele a beijou, percebeu que provavelmente era tarde demais, mas disse que havia uma parte dele que não queria me deixar, ele nunca esperou se apaixonar por ela. Ele me perguntou se ainda estava apaixonada por ele, e eu disse que não sabia. Ele disse que isso provavelmente significa que não. Concordamos que o divórcio é a melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos e um pelo outro. Também concordamos em tornar o divórcio o mais indolor possível. Quero vender a casa, ele concordou e disse que vai se mudar enquanto isso, e disse que o que ele não levar com ele eu posso ficar ou vender. Não falamos sobre pensão alimentícia ou algo do tipo, vou deixar meu advogado e o advogado dele lidarem com isso, mas não tenho certeza se tenho direito a isso, pois tenho um emprego decente, pelo que li, em meu estado, isso pode ser o suficiente para um juiz negar. Sinto-me meio anestesiada agora. Não acho que tenho energia para chorar mais. Ainda não contei a ninguém, ele disse que vai esperar para contar às pessoas até envolvermos advogados, porque será uma confusão com a família e os amigos quando eles descobrirem. Enfim, é isso. Ele se foi e estou deitada na cama, ainda processando tudo. Surpreendentemente, não o odeio, não estou com raiva. Fiz uma promessa a mim mesma de entrar em contato com um terapeuta na segunda-feira, e estou me mantendo firme nisso desta vez.
Quero agradecer a todos pelos conselhos, por mais duros que tenham sido. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.